Atividade de recuperação e aprofundamento 29. O primeiro exercício, ele vai te dar... A gente vai estar falando tudo sobre ligações, tá? Então, o que eu vou ter que lembrar? Como acontece a ligação iônica e a covalente é o que eu foquei mais para vocês. Aí ele me dá dois números atômicos. Ele quer saber quando esses dois números atômicos fizessem essas ligações para chegar à regra do octeto, que é ter os 8 elétrons na sua camada de valência, o que vai acontecer com o enxofre e com o potássio? O enxofre é o S, o potássio é o K, tá? Vocês podem tanto fazer o desenho como só analisar as questões. Mas realmente tentem ver o que está acontecendo só para não chutar qualquer uma ou copiar qualquer coisa, tá? No exercício 2, vocês vão ter que realmente fazer essas ligações. Lembrando que tem aqueles elementos que têm tendência a fazer uma ligação iônica e outros têm tendência a covalente. Então, vocês vão ter que retomar lá atrás como que isso acontece. Eu coloquei o número atômico de cada um, para se vocês quiserem fazer a distribuição, ou olhar também pela tabela, como uma vez eu já coloquei, explicando como que é feito esse tipo de ligação. Depois eu coloco novamente o link da ligação tanto iônica como covalente para vocês retomarem, tá? Na atividade 3, eu tenho um problema. Ele me dá as configurações da camada de valência, que do X é o S2P5, então essa é a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência, e do Y, o S1. Aí vocês vão ter que ver que grupo eles pertencem, que tipo de ligação que vai ser formada, como que vai ser formado isso, então vocês vão ter que montar, tá? Atividade 4. Atividade 4, mesma coisa, tá? Ele pede a fórmula esperada do composto AB, sabendo que o A faz parte do grupo 1 e o B do grupo 15. Então, vou ter que ver lá quantos elétrons ele tem na sua camada de valência e como que vai ser essa ligação, se vai ser iônica ou se vai ser covalente. Na atividade 5, ele me deu um elemento X, ele passou minha distribuição eletrônica, aí ele me fez 4 afirmativas. Eu quero saber qual que é a correta, tá? Atividade 6, ele me dá 4 substâncias, e ele pergunta quais delas é do tipo iônica, que faz a ligação iônica, qual é covalente. E como que eu vou demonstrar isso? Usando a estrutura de Lewis. O que é isso? Por exemplo, se eu tiver um X e um Y, a estrutura de Lewis é utilizar essas bolinhas para demonstrar se eles estão compartilhando ou cedendo elétrons. Se fosse um compartilhamento, tá, pessoal? Por exemplo, aqui. Essa daqui seria uma ligação iônica, porque um cede e outro recebe elétrons, e aqui uma ligação covalente, porque eles estão compartilhando um par de elétrons, tá? Esse elétron vai rodando entre eles. Atividade 7. Atividade 7, eu dou vários elementos, que é o sódio, o magnésio, o alumínio, o silício, o fósforo, o enxofre e o cloro.
vocês vão ter que ter uma tabela periódica nas mãos. Caso não tenham, na parte de materiais tem uma tabelinha, tá? É só procurar lá que vocês acham, tá? Tabela periódica, tem vários tipos que eu coloquei. Aí vocês vão falar para mim, são questões, não é alternativas, então cada questão tem uma perguntinha a ser respondida. Tudo em cima dos conhecimentos de vocês já adquiridos e sempre, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntar. Atividade 8. Ele também me dá uma situação e ele vai querer que vocês falem para mim qual das alternativas é a correta. Claro que eu vou precisar de novo saber o que é um composto iônico e o que é um composto molecular. Molecular é a mesma coisa que covalente. Atividade 9. Também vocês vão montar e analisar. Eu tenho o composto X, o composto Y, eu quero saber o tipo de ligação e qual vai ser a fórmula que vai ser formada desses dois elementos. E o nosso último exercício é uma tabela periódica com alguns desenhos aí bonitinho. Caiu na FUVEST, tá, pessoal? Não é difícil, não se assuste porque caiu na FUVEST. Primeira coisa, eu preciso saber que ele fala assim, ó, um astronauta foi capturado por habitantes de um planeta hostil e aprisionado em uma cela, sem seu capacete espacial. Logo começou a sentir falta de ar. Ao mesmo tempo, notou um painel como da figura em que cada quadrado era uma tecla. Apertou duas delas e voltou a respirar bem. Quais foram as duas teclas apertadas? Então, eu preciso saber o que eu preciso ter no meu ambiente para eu poder respirar bem. Cada, vamos supor, caractere aí especial é referente a um elemento químico. Então, eu preciso saber qual deles que é representado ao ar que eu respiro, que tem esse componente no ar que eu respiro, para eu poder marcar, ó, é o caractere tal e tal. São dois caracteres, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar, a gente vai conversando, eu volto a explicar novamente para vocês, tá? O que eu tiver de material eu vou colocar nas aulas, tem alguns vídeos que eu vou colocar para vocês só recordarem, mas tentem realmente fazer, tá, pessoal? Até mais!